Colossenses. Quem tem recebido a ajuda desse livro? Amém. Um livro muito, muito precioso. Mostra a sublimidade de Cristo, a preciosidade de Cristo. Nós precisamos estar sempre lembrando, irmãos, um pouco do contexto quando foi escrito esse livro aqui. A igreja estava sendo realmente influenciada por itens que estavam afastando os irmãos de Cristo. Então, nós, pelo menos 4 itens, né? Filosofia, os regramentos, né? Não toque nisso, não toque naquilo. O que mais? Misticismo, né? A questão da anjos, né? Aquilo todo. E o ceticismo, né? Ascetismo, que é você punir sua carne, julgando nela não ter bem algum, não ter bem algum nela. Você pune a sua carne buscando a santidade, julgando que isso você está agradando a Deus. Mas Paulo falou que isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Não adianta. Então vejam, sabe, irmãos, eu estava pensando, às vezes a nossa negligência, nossa preguiça em buscar o Senhor é algo que nos atrapalha muitas vezes. Mas aqui o que estava atrapalhando os irmãos eram coisas que estavam substituindo a pessoa de Cristo. Então, ofereceram a esses irmãos um produto, vamos falar da filosofia, a filosofia que buscava esclarecer algumas coisas da natureza humana, pela compreensão racional, e levando essas pessoas a praticarem algumas coisas, ou a seguir algumas coisas, a observar algumas coisas, também com o intuito de achar uma solução para a sua vida. Mas também Paulo falou que a filosofia é vã nesse sentido. Ela não ajuda, ela não tem uma força em si mesmo para ajudar esse homem. Porque o problema do homem é tão interior, é um problema que está tão marmorizado nele, está dentro dele, que, irmãos, só a morte vai dar jeito. Mas Cristo morreu em nosso lugar. Amém. Era para nós morrermos. Porque o pecado que está em nós, a única solução, o único resultado do pecado é a morte. Mas Cristo, na sua morte substitutiva, que a Paulo falou, incluiu a todos nós naquela luz. Então, em Romanos capítulo 6, nós vamos ver. Daqui a pouco, não vou falar dele agora. Antes eu quero só tocar aqui em 2 versículos que são importantíssimos aqui que antecede o capítulo 3. Capítulo 1, versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé. É na razão? Na fé. É no entendimento lógico? É no raciocínio? É no estudo metodológico da natureza humana e da natureza, sei lá o quê? É permanecer firme na Fé. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Amém. Alguém já disse uns séculos atrás: se você não tem fé, se você tem fé, a pouca explicação já é suficiente para você. Se você não tem fé, não adianta nem explicar. É mais ou menos o que fala lá em 1 Coríntios 2,14, que fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. O homem natural, quer dizer, o homem que está afastado da fé, que não tem nada com a fé, não exercita a fé, não tocou na fé, ele não compreende as coisas de Deus, porque eles são loucura. Não pode nem entendê-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente. A fé é o que dá start ao nosso espírito. Amém. É o que desperta o nosso espírito. Amém. Então, o homem natural que não passou por isso, não se regenerou, não creu no Senhor como seu Salvador, não tem exercitado a sua fé, irmãos,
Isso aqui para eles é uma loucura. Pleno domingo, um sol maravilhoso desse, né? Poderíamos estar em outros lugares, mas nós estamos aqui, Amém. partindo o pão, Sim. numa sala não tão confortável assim, mas nós somos felizes. Amém. É loucura ou não é? É loucura. Mas é uma loucura, é uma loucura boa. Porque é questão de fé. Amém. Nós cremos que o Senhor está aqui nessa manhã. Amém. E que por meio de cada irmão aqui, cada irmã, Cristo se manifesta, Cristo se expressa. Ao sairmos daqui, nós sairemos daqui edificados, Amém. fortalecidos no nosso interior, Amém. prontos para a semana que está se iniciando. Não ou não é assim? Amém. Então, mas é uma questão de fé. E outro versículo que o César leu na última reunião, está aqui no capítulo 2, versículo 2, que reforça isso que eu estou falando. Colossenses 2, 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Cada palavra aqui a gente precisa orar, precisaria orar em cima delas. Mas eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Isso aqui combate a filosofia. A filosofia vem trazer um entendimento, uma compreensão dos fenômenos naturais do homem anímico, psíquico. Mas aqui está falando que toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Então, essa forte convicção, irmãos, forte convicção. A convicção já dá uma impressão de ser forte. Mas até uma forte convicção, é uma redundância. Para que possamos compreender Cristo. Para blindar o nosso coração de tudo aquilo que não é Cristo. De tudo aquilo que tem aparência boa. Sabe? São sugestões boas. É um caminho interessante. É um caminho aplanado. Certo? Tem uma explicação para quase tudo. As filosofias e as religiões buscam fazer isso. Sabe? Dar a resposta para tudo. Mas não, irmãos. Tudo aquilo que nós precisamos está em Cristo. Amém. Paulo tocou nisso. Ele ficou impressionado. Tanto é que ele falou que ele considera tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo. Então, vejam, os irmãos estavam sendo bombardeados por todas essas questões. Bem, então aí chegamos no capítulo 3. Mas antes, no versículo 20 do capítulo 2, eu vou ler esse finalzinho do capítulo 2, tá? Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, que são esses itens que a gente falou, né? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas sem o uso se destroem, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Isso aqui tem uma aparência de sabedoria. A filosofia chega para a gente com uma aparência de que vai solucionar tudo para a gente. Vai nos esclarecer, vai nos mostrar qual é o nosso problema mais intrínseco e qual é a solução para esse problema que você tem. Por exemplo, a filosofia aborda muito questão de medo, temores, de satisfação, de busca da alegria, todos esses itens que a gente anela, né, que é do nosso cotidiano, a filosofia busca solucionar. Mas Paulo fala aqui que tem uma aparência de sabedoria, com um culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Culto de si mesmo. O homem é o centro. Exato. Exatamente. É um antropocentrismo, né? Volta sempre para o homem. A solução está no próprio homem. O problema está no homem, a solução está no próprio homem. Irmãos, Senhor Jesus. nós já sabemos o final dessa história, né? Mas vamos lá.
Portanto, aí veja, portanto. Amém. Portanto. Amém. Então aqui ele quer chamar a atenção. Certo? Ele mostrou os problemas, mostrou os 4 itens que estavam afetando a igreja. E aqui então ele começa com uma nova abordagem. Né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que nós devemos fazer, irmãos? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Que mais? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele Em glória. Amém. As coisas que foram apresentadas para os irmãos ali em Colossos são coisas terrenais, da terra. Mas Cristo está nos céus, está no alto. Por isso, vamos buscar a solução aonde? No alto. Amém. Buscai. Amém. Buscai, irmão. Amém. As coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Será que a gente está tendo esse tipo de dificuldade? Será que vez ou outra a gente começa a pensar nas coisas aqui da terra, né? E a gente acaba não pensando nas coisas lá do alto, ou não buscando as coisas lá do alto? Eu acho que vez ou outra a gente cai nisso. Que o Senhor possa cada vez mais nos mostrar e que possamos cada vez mais ter uma reação positiva nesse sentido. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então, esse trecho todo aqui da palavra, Paulo vem reforçando que se você busca conter a sua ira, você é uma pessoa irascível. Quem aqui se ira com facilidade? Não precisa levantar a mão, não. Como controlar a ira? Será que a filosofia ajuda? Será que se você resistir na sua força e você fizer uma força tremenda para você não se irar, você vai conseguir? Por quanto tempo? É impossível. É impossível. Nós temos controle sobre isso aqui que ele falou. Ira, indignação. Indignação. Brota. Mesmo aqueles assim que aparentemente são tão pacíficos, a indignação às vezes assalta, né? Maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, ó Senhor Jesus. Nada disso que nós conseguimos fazer por nós mesmos. Podemos conseguir por um tempo até. A gente já tem experiência nesse sentido, né? Nós não temos uma força natural que faça com que nós vençamos aquilo que está naturalmente em nós. Tem que vir uma força exterior a nós, quer dizer, uma solução interior a esse homem. Uma vez que esse homem já está maculado com tudo isso aqui. Então, qual é a solução? Foi aquilo que eu compartilhei. A solução é que essa carne precisa morrer. Essa carne pecaminosa precisa morrer. Quem aqui está
habilitado para ir para a cruz? Primeiro que precisa passar por um pente frio, né? Tem que estar muito adequado para ir na cruz. Segundo, quem quer ir para a cruz? Né? Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Você não precisa mais ir para a cruz. Alguém já foi no seu lugar. Amém. Romanos capítulo 6. Aqui está a grande misericórdia de Deus. Romanos 6. São muitos versículos maravilhosos aqui, mas vamos ler só os 6, tá? Romanos 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, quem já morreu com Cristo? Amém. Quando que se deu isso? Quando cremos Quando você creu no Senhor. Porque o ato de crer nesse momento aqui é exatamente isso. Você crê que você é um pecador, que você não há bem algum, e que o pecado está em você, você é um pecador, o seu destino, sua vida é pecar, não tem jeito. E que alguém precisava resolver isso. A solução do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. Mas ao invés de nós irmos para a morte, Cristo foi no nosso lugar. Então você reconhece esse Cristo na cruz, que Ele está lá por você. Em linguagem bem simples é isso. Então você crê nessa morte substitutiva. Amém. Essa morte que substituiu você. Cristo foi na cruz no nosso lugar. Amém. Você crê nisso? Amém. Então isso aqui se torna real Amém. na sua experiência. Morremos com Cristo. Mas cremos que também com Ele viveremos. Amém. Porque Cristo não ficou na morte. Ele ressuscitou. Então, irmãos, vejam que o que Paulo está fazendo aqui, Paulo está falando exatamente isso aqui, ó. Volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo. Não dê atenção, não dê valor, filosofia, tal. Não. Volte-se para Cristo. Amém. A complicação, o homem é tão complicado que ele é interessante. Olha só, por exemplo, olha essa reunião como é simples. Não é? Começa simples, não tem ninguém aqui direcionando ninguém, não há uma coordenação aqui exterior. Os irmãos vão sentindo, vão pedindo os hinos, vão compartilhando, levantam de forma espontânea, falam um versículo, falam um hino, falam um trecho, compartilham algo. Quando a gente vê, a gente fala: Senhor, quanta luz eu ganhei, quanta palavra, quanto alimento eu recebi nessa reunião. Cristo é assim, é nessa simplicidade mesmo. Mas o homem, ele como o homem é essencialmente complicado, então ele fala assim: Cristo não é suficiente. Nós precisamos disso, daquilo. Nós precisamos ter esse tipo de liturgia, precisamos ter esse tipo de ação aqui. E olha, vamos fazer todo mundo junto para ser tudo igual. Tá? Ah, não, mas eu queria compartilhar aqui. Não, infelizmente não dá para você compartilhar isso. Porque já temos aqui um script, né? E tem que ser dessa forma aqui. Você não olhou na folhinha? Triste, irmãos. Porque isso tira a espontaneidade, a simplicidade que é devidas a Cristo. São devidas a Cristo. Né? E essa espontaneidade, esse fluir do Espírito, ele é espontâneo. Sabe? É isso que causa impacto. Né, irmão? É isso que nos preenche, nos alimenta e saímos daqui edificados. Ó Senhor Jesus. Para concluir,
O livro de Jó é um livro, talvez seja o livro mais antigo da Bíblia, cronologicamente falando. Nós já estudamos ele, já passamos por ele, mas ele me inculca demais, ele é um desafio para mim. Porque no capítulo 1 de Jó, lá fala assim, conheceste, né? Vamos ler, leia para mim, por favor. Jó 1, que descreve Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal. Qual é o versículo? É o 5? É o 1. Ele vai dizer. O 1? É o 1. Então, como é que falei? Viu Viu um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ok? O que você acha desse currículo? Sério, o homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era top ou não era, senhor? Não padrão que todos nós queremos? Sermos íntegros, retos, tementes a Deus e se desviar do mal. Padrão excelente. Mas chega no capítulo 42, o próprio Jó fala que ele não conhecia Deus. Onde é que está isso? Jó 42. Obrigado. Deixa eu estou fugindo da gravação aí, né? Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendi, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. E tu? Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que pode um homem reto, íntegro, temente a Deus, que desviava do mal, dizer que ele não conhecia Deus? E aí? É intrigante ou não é? Primeiro, o padrão externo não é a nossa meta, é consequência, é resultado. Então, você ser íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, é o resultado da vida do Senhor em nós. Não é um padrão para ser imitado, para ser copiado, certo? Esse é o primeiro item que eu queria dizer. Você pode ter um padrão, um certo padrão cristão, mas talvez você ainda está na superficialidade ainda da vida cristã. Jó tinha um padrão cristão muito, muito elevado, mas ele confessou que ele não conhecia aquele Deus. Então a grande pergunta é: o quanto de Deus eu conheço? Quanto de Deus eu já alcancei? Não se preocupe, Deus ele é insondável, Deus é grande, Deus, a largura, o comprimento, a altura dele é incontável, é insondável, não tem como, é igual o universo. Por mais que o homem tente, ele não vai chegar ao fim. Por isso que o universo está se explodindo, né? Porque eles criam uns telescópios aí, hipermodernos, fala, achei a galáxia mais antiga, não tem outra mais antiga, aí toda semana. Deus é assim, não se preocupe, por mais que conhecimento que tenhamos de Deus, a gente não vai chegar nem. Mas o quanto de Deus nós conhecemos?
Isso que me intriga nessa experiência de Jó. Claro, o que ressalta aos nossos olhos é que ele precisou passar por 41 capítulos, ou 40 capítulos, para, meio a sofrimento, para conhecer esse Deus. Mas ele foi exposto também, né? Muita coisa dele foi exposta, ele, né? Enfim, ele chegou a argumentar com Deus, foi até mal criado com Deus, mas no final, no 42, ele fala isso. Então, a minha pergunta, o meu questionamento quão profundo nós somos em Deus? Será que a gente está tendo uma vida cristã de imitação? Sabe, a gente já sabe fazer as coisas, a gente já sabe como reunir, a gente já sabe sentar nas cadeiras, a gente sabe já que um levanta após o outro, a gente já sabe tudo isso, a gente sabe já compartilhar os hinos, nós sabemos tudo. Será que a gente está vivendo um automático? Ou será que a gente está dando uma oportunidade para o Senhor se revelar cada vez mais para nós? Será que eu estou apegado ainda ao meu passado, minha vida cristã pregressa, com muitas experiências? Não, já preguei evangelho muito, já fiz isso muitas vezes, já fiz aquilo, e eu estou aqui só no automático, assim, vivendo uma vida íntegra, reta, temente a Deus, desvia do mal? É algo para a gente pensar ou não é? Colossenses nos fala disso, no final das contas. Colossenses quer nos tirar de toda a aparência e quer nos introduzir numa realidade que é Cristo. Amém. Quem que é esse Cristo? Amém. Andar em Cristo. Amém. Viver em Cristo. Amém. Tudo, irmãos, é Cristo. Tudo é Cristo. Nosso serviço, nossa dedicação, nossa oração, nosso hino, nossa pregação do Evangelho, tudo é em Cristo. Amém. O serviço de literatura tem que ser feito em Cristo. O serviço de música tem que ser feito em Cristo. O serviço da mesa tem que ser feito em Cristo. Daqui a pouco, irmãos, eu creio que muitos outros irmãos estarão juntos conosco. Amém. Nós já temos que ter essa base bastante consolidada de que tudo em nós é em Cristo. Amém. É oração em Cristo. Amém. Cantar em Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Puxa vida. Eu te conhecia só de ouvir. Não. Nós precisamos conhecer o Senhor em realidade. Amém. O Senhor que cura. O Senhor que nos fortalece. Amém. Que é o Senhor que é a nossa alegria. Amém. A nossa satisfação. Amém. Sabe, irmãos? Essa é a busca que nós devemos ter. Então é isso. Jesus é o Senhor. Amém. Desculpe me estender, que o Senhor possa ainda falar conosco.